Olá, profano. Quero fazer um convite a você. Deixe tudo o que você acha que sabe de lado. Esqueça sua religião, seus dogmas e crenças. Pelo menos por hoje. Porque agora você está em meus domínios. Eu sou meia-noite e vou lhe contar uma história. Eu odeio caminhar por cidades grandes. Profanos demais e a maioria dos casos que eu poderia me chamar a atenção são de puro charlatanismo. Na maior parte do tempo, os lugares mais agitados são os mais entediantes, mas naquele dia eu tinha um bom motivo para estar ali, vagando pelas sombras daquelas ruas movimentadas. Havia em algum dos cantos da cidade de São Paulo um prédio abandonado, um lugar que há algum tempo sofrera um terrível incêndio e desde então observava-se nele alguns casos de espíritos presos vagando sem rumo através dos corredores carbonizados do prédio. Usualmente, essa fama era o bastante para manter profanos à distância, mas é claro que havia aqueles que precisavam testar sua coragem. E hoje, era a vez de 3 jovens profanos caírem nessa armadilha. 2 garotos e uma garota. Com suas mochilas e parafernálias sem sentido, entraram no prédio como quem estivesse quebrando a mais grave das leis, em busca de contato mais imediato com o mundo espiritual. Os jovens profanos entraram no prédio pela recepção. A estrutura dele estava bastante comprometida por causa do incêndio, mas ainda era capaz de fornecer alguma segurança. Eles caminharam através da recepção do prédio, entraram no banheiro e na pequena sala onde restos de materiais eletrônicos repousavam sem utilidade. Descontentes por estarem tão à vista daqueles que passavam pela rua em frente ao prédio, eles logo buscaram um caminho para o 2º andar. Claro que o elevador já não funcionava mais, então eles resolveram subir pela escada mesmo. Não havia nada para se ver nos primeiros andares. Eram apenas enormes estacionamentos repletos de destroços de carros. A situação deles era tal que não passavam de grandes bolas de sucata. Finalmente, depois de uma longa e esforçada caminhada, eles chegaram até o 1º andar com escritórios. A tensão era enorme. A sensação de morte, o peso e o desespero, até mesmo uma pedra seria capaz de sentir a densa energia que emanava daquelas paredes. Tão forte que os 2 jovens chegaram a vomitar. Ainda assim, o grupo continuou. Nesse andar e no próximo, eles entraram em cada uma das salas comerciais, sentindo-se aliviados ao não se depararem com nenhum evento sobrenatural. E eles chegaram então ao 15º andar de um prédio de 25 andares. Assim que eles abriram a porta que dava para o andar, eles se depararam com estranhos símbolos e um texto escrito em uma língua que eles não conheciam. Que a luz repouse e que o anque de sangue seja feita a nova luz. Estava escrito em latim no último pedaço limpo da parede. Os jovens estavam visivelmente apavorados, porém se esforçaram para acreditar que aquele era o trabalho de algum pichador desocupado e continuaram a sua viagem. De novo, eles começaram a entrar nas antigas salas comerciais e logo encontraram o que estava procurando. Em um dos escritórios, parados de pé, próximo ao resto do que deveria ter sido uma mesa, um fantasma encarava as corajosas crianças com seu rosto desfigurado, como se tivesse sido derretido. Seus braços eram desproporcionais, sendo o direito maior do que o esquerdo, e o mesmo acontecia com suas pernas. Era como um homem, porém era impossível identificar o seu rosto e os restos do corpo estavam fundidos
como se tivesse sido derretido e depois reestruturado. Certamente era uma das vítimas do incêndio. Os dois garotos não conseguiram segurar os seus estômagos frente àquela imagem, e a garota acabou desmaiando. O fantasma então começou a caminhar, ou melhor, a se arrastar em direção aos garotos, que logo entraram em estado de pânico. Eles deixaram a pobre garota onde ela havia caído e correram para a escada. O outro fantasma agora estava posicionado na escada. O corpo era tão bizarro quanto o do primeiro, porém seu rosto era possível com clareza distinguir um de seus olhos, que lacrimejava compulsivamente. Guiados apenas pelo medo, os garotos subiram as escadas para o próximo andar, onde eles buscaram por um banheiro, e ambos se encolheram em um dos cantos. Eles permaneceram ali por pelo menos 1 hora, até que ouviram uma voz rouca e cansados chamando: Garotos, onde vocês estão, minhas pobres crianças? Apressadamente, os jovens profanos saíram de seus esconderijos e se depararam com a imagem de um profano de meia-idade. Cabelos compridos e bagunçados, roupas rasgadas e um sorriso com dentes de menos. A imagem daquele profano era assustadora por si só. Porém, os garotos se sentiram aliviados por ele não ser um dos fantasmas deformados. Lágrimas de alívio apareceram nos olhos das crianças. E então, eles começaram a caminhar vagarosamente em direção ao auxílio. Contudo, antes de chegarem até o profano mais velho, ele retirou uma faca embainhada de sua cintura e começou a se despir. Vocês querem fazer parte da minha coleção de fantasmas, crianças? Novas lágrimas apareceram no rosto dos garotos, mas desta vez elas estavam preenchidas da mais pura agonia. Com apenas o desespero como guia, as crianças correram para trás, para longe do perigo. Infelizmente, apenas o banheiro restava ali. Agora eles estavam acuados, sem saída, sem escapatória. Só havia uma saída e um velho maníaco a estava bloqueando. O profano seguiu em direção aos jovens, apreciando cada segundo o desespero no olhar deles. E os jovens encaravam firmemente o olhar cruel e sádico do velho, esperando por um milagre. E eis que aconteceu. Logo o olhar ameaçador do velho ganhou um brilho de agonia. Nenhum som saiu de sua boca, mas estava claro que algo havia acontecido. Então o profano cambaleou para o lado, revelando a imagem da jovem garota que segurava um estilhaço de vidro coberto de sangue. Sua própria mão sangrava muito. O profano estava ferido, porém não estava morto. Ele segurou com força sua faca e investiu contra a garota. Porém ela correu, e infelizmente correu para junto dos outros garotos. O tipo de atitude estúpida que se espera de alguém cegado pelo medo. O profano seguiu em direção aos jovens, retomando o velho brilho sádico no olhar. Ou ele não sentia dor, ou a dor simplesmente não o incomodava. Ele apenas continuou caminhando. As crianças fecharam os olhos e começaram suas orações inúteis. Logo um forte barulho as despertou do transe ligeiro. Um buraco no chão. Só havia um buraco no chão. De alguma forma o piso havia cedido, fazendo com que o velho caísse no andar abaixo. Eles espiaram pelo buraco e viram o corpo do velho estirado no chão. Inúmeros fantasmas deformados se aproximando do corpo, até que um deles, um dos fantasmas, encarnado de tanto ódio, puxou um dos braços do profano, arrancando-o com as próprias mãos. Um grito desesperado de agonia fez com que os jovens desviassem o olhar.
Desesperados, então, eles saltaram por sobre o buraco no chão e correram em direção à escada. Porém, um outro fantasma estava lá. Este, porém, tinha a clara aparência de um homem negro de idade avançada, com suas roupas simples, quase como trapos e brancas, chapéu de palha, um velho cachimbo em sua boca e uma bengala feita à mão. Você chegou, velho, eu disse, causando ainda mais terror aos jovens. Eu adoraria eu mesmo limpar essa bagunça toda, mas confesso que estou com pressa, preciso procurar por alguém ainda. Se não for pedir muito, espere só mais um pouco antes de começar o seu trabalho. Acho que os nossos amigos estão finalmente se divertindo. O espírito velho retirou o cachimbo de sua boca e deu uma longa risada. Essa é a hora que vocês saem correndo de volta para suas mães, crianças. Eu disse por fim. As crianças conseguiram então fugir. Os espíritos que haviam sido presos pelo feitiço da Cruz de Ankh tiveram sua vingança e logo teriam a chance de sair daquele lugar. Mas naquele momento, eu não tinha mais tempo de ficar ali. Acredito que eu não preciso dizer o que pode acontecer com vocês ao brincarem com as coisas que vocês não conhecem. Dito isso, me despeço por enquanto. Acreditem vocês ou não, esse é mais um conto do meia-noite. Durmam em paz, profanos.